Olá, meus amigos, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o grande romance de Machado de Assis, Quincas Borba. Quincas Borba é o segundo romance realista de Machado de Assis, mas é o sexto romance de sua carreira literária, pois antes de inaugurar o realismo no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis já havia escrito 4 outros romances que, pela sua estética, pela forma como ele aborda os personagens, a sociedade, as relações, ainda se enquadram no movimento romântico. Então, ele inaugura o realismo no Brasil, inaugura de uma forma brilhante, inclusive, indo além daquilo que o realismo até então apresentava enquanto escola literária, né, trazendo algo assim muito inusitado para a época, que é um defunto autor no Memórias Póstumas. E 10 anos depois da publicação de Memórias Póstumas, que foi em 1881, portanto, no ano de 1891, ele publica o livro Quincas Borba. Livro que, inclusive, tem uma relação direta com Memórias Póstumas, porque Quincas Borba é o nome de um personagem que já apareceu no livro Memórias Póstumas. Um filósofo meio louco, né? Meio não, na verdade, completamente louco, como nós veremos em breve. Bom, falar de Machado de Assis para mim é sempre um prazer, né? Primeiramente, quando vou falar da biografia dele, Machado de Assis é um caso assim fantástico, único, de alguém que conseguiu transcender intelectualmente, chegar a um nível de, de consciência de mundo, né? de conhecimento, de elegância na linguagem, né? De sofisticação na forma de escrever, de lucidez na forma de analisar a sociedade, que pouquíssimos chegaram. É o autor mais celebrado do Brasil, é a grande unanimidade na literatura brasileira, né? Machado de Assis é reconhecidamente um dos maiores escritores do mundo, e isso não é apenas a palavra de um professor brasileiro, né? Há estudos sobre Machado de Assis mundo afora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, onde suas obras são publicadas nas línguas desses países, né, comentadas por grandes literatos, né, por grandes críticos desses países, e muitos já chegaram a dizer que Machado de Assis é o maior realista, né, ou seja, o maior escritor realista, maior até do que os realistas europeus. Então isso, assim, é de certa forma um dado, né, um fato já incontestável, pelo menos a grandeza da obra dele. Machado de Assis é um escritor que está no nível dos maiores escritores, no nível de um Cervantes, no nível de um Shakespeare, né? É uma obra volumosa e a sua parte realista, principalmente, é de uma excelência incontestável. E isso se torna assim mais fantástico quando analisamos de onde Machado de Assis veio. Ele era neto de escravos, né? Ele era de origem negra por parte de pai. A sua mãe era uma açoriana, né, portuguesa, mas seu pai era filho de escravos. E o Machado de Assis viveu como um negro, um mulato, ainda na época do Brasil escravocrata, né? O Machado de Assis nasceu 39 anos, ele é de 1839, né? Então, na verdade, ele viveu 49 anos, né, de sua vida, ainda num Brasil em que havia o regime escravocrata, né? Então, é um cara que com certeza sofreu muito preconceito por sua origem racial, além de ser de ter problemas de saúde gravíssimos, né, principalmente para a época. Ele sofria de epilepsia, tornou-se órfão ainda na adolescência, né? Então, uma série de fatores que contribuiriam, né, para o seu insucesso intelectual. Precisou parar de estudar ainda quando jovem para poder trabalhar,
justamente devido à orfandade, mas sempre foi uma pessoa curiosa, que sempre buscou a leitura, o conhecimento como forma de transcendência, de crescimento. E Machado de Assis tornou-se um profundo conhecedor de várias áreas, filosofia, história, literatura, línguas estrangeiras. Machado de Assis conhecia o latim, conhecia o francês, tornou-se tradutor, inclusive, de algumas línguas. Então, aprendeu francês, inglês, italiano, espanhol, alemão. Então, era uma mente privilegiada, realmente. E que veio de uma origem muito humilde. Nasceu no Morro Carioca, no Morro do Livramento, né? Para tornar-se o maior escritor da literatura brasileira, a mente mais brilhante do Brasil de sua época, né? Fundador, primeiro presidente e dono da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras, certo? É, sem dúvida, o autor mais cobrado em vestibulares. Vestibulares do Brasil inteiro, todo ano, cobram questões com textos de Machado de Assis. O vestibular da FUVEST, entre os livros colocados para o vestibular da FUVEST, sempre há um livro de Machado de Assis. Então, por conta da grandeza que esse autor representa, é que eu também sempre procuro manter um livro de Machado de Assis na lista dos livros que meus alunos têm de ler no trabalho com literatura ao longo do ano. Pelo menos um livrinho de Machado de Assis tem que estar lá. É preciso o aluno conhecer, né? O aluno não pode terminar o ensino médio sem ter tido um contato com esse autor. E é claro que não se agrada a todo mundo, muita gente pode, até às vezes por pouca, pouco hábito de leitura, né? A pessoa não se familiariza com o estilo de narrativa do Machado e inicialmente sente aquela rejeição, mas a minha experiência mostra que muita gente, quando consegue vencer os primeiros obstáculos e concluir uma leitura de Machado de Assis, passa a ter um outro olhar sobre esse escritor. E lhe digo mais, Machado de Assis é daqueles autores cujas obras são como poços sem fundo, que quanto mais você mergulha, mais há o que mergulhar. Se você fizer uma segunda leitura de um mesmo livro do Machado de Assis, 5, 10 anos depois, quando você já é uma outra pessoa mais madura e que já enxerga o mundo com outro olhar, você vai conseguir perceber uma série de outros fatores na obra que você não conseguiu perceber na primeira leitura, até por essa menor experiência de vida que você tinha, né? Então é uma obra que em várias fases da nossa vida ela sempre vai ter algo para nos dizer, né? Ela vai te comunicar alguma coisa de interessante agora, aos 14, 15, 16 anos de idade, e se você lê essa obra daqui a 10 anos, com seus 20 e poucos anos, ela vai também te dizer algo de interessante. Se você ler daqui a 20 anos, com seus 30 e poucos, ela vai te trazer, a mesma obra vai te trazer novas descobertas interessantes. Portanto, é um autor sempre muito recomendável. Um dos temas que Machado de Assis com certa frequência abordou foi a loucura, sob diversos aspectos, mas vez por outra alguma obra do Machado de Assis, um conto, um romance, abordava a questão da loucura. Um deles, por exemplo, é o conto O Alienista, que está no livro Papéis Avulsos. Conta a história de um cientista que, após concluir sua formação em medicina, né, um médico, um cientista, ele resolve montar uma casa para tratar da demência, da loucura das pessoas de sua cidade, Itaguaí. O nome desse homem é Simão Bacamarte. Então ele consegue uma verba lá, uma destinação de uma verba junto à Câmara dos Vereadores para custear as despesas desta casa, chamada Casa Verde, né? E lá ele começa a internar as pessoas que apresentam sintomas que, segundo os critérios dele, seriam sintomas de loucura, né?
O problema é que esse leque de sintomas, né, é muito questionável. E aí começa a lotar a casa, porque qualquer tipo de comportamento que ele julgue que foge do padrão, para ele é um sintoma de loucura. E aí ele coloca a pessoa, aprisiona a pessoa, na verdade, dentro dessa casa de loucos, a ponto de isso revoltar, causar uma rebelião na cidade. Há até uma intertextualidade com a Revolução Francesa, né? Causa uma revolta. As pessoas fazem um uso político, inclusive, dessa revolta, né? Da tomada do poder e tal. A Casa Verde fica super lotada. Depois ele começa a avaliar o seu método e começa a achar que o critério que ele usou é equivocado e ele inverte a lógica. Ele passa a achar que todo mundo que é normal, ou melhor, que é são, tem algum tipo de distúrbio. E aqueles que não apresentam nenhum distúrbio, aqueles que têm um comportamento 100% coerente, é que seriam os loucos. E aí ele começa a inverter. As pessoas que antes eram consideradas loucas são mandadas embora, e as que eram consideradas sãs, ou que ele começa a perceber, a achar que estavam dentro daquele padrão de comportamento que seria são, passam a ser consideradas loucas. E aí ele começa a internar as pessoas na casa de novo. O livro Quincas Borba também vai abordar esse tema da loucura, porque o personagem que dá nome ao livro, né, Quincas Borba, é um filósofo louco que desenvolve uma teoria filosófica que ele pretende que seja a base de todas as teorias filosóficas existentes, que é a teoria do humanitas, né? Que tem a ver com a ideia, segundo ele, de que a destruição do mais fraco pelo mais forte é um princípio básico da existência. Né? Não há aí nenhuma noção de maldade, né? Mas uma necessidade da propagação da vida. Né? Na teoria, na verdade, ele está, de certa forma, ironizando o cientificismo da época, né? O Machado de Assis está ironizando, né? E essa teoria, inclusive, tem muito a ver com a lei da seleção natural, né? A ideia de que no ambiente que impõe obstáculos, os mais fortes se perpetuam e os mais fracos vão sendo eliminados, aniquilados, né? E o próprio personagem central, o Rubião, né, é alguém que cria uma certa obsessão de grandeza e uma obsessão por uma mulher que o leva à loucura no final. O Rubião, no final da obra, está louco, acreditando que é Napoleão. Né? Então, o Machado vai desenvolver uma história em que uma obsessão que vai repetidamente estar presente na mente de alguém, no caso do Rubião, passa a se desenvolver a tal ponto que ela se torna uma loucura, uma insanidade. Ok? Então esse é um dos temas do livro e é um tema que Machado de Assis com certa frequência aborda em suas obras. Outra característica que merece destaque nas obras do Machado de Assis, nas suas obras realistas, é a forma como ele aborda determinado aspecto da sociedade, que é o fato de que muita gente mantém relações com outras pessoas por interesse, como forma de ascensão social, como forma de obter proveitos, né? Há um certo parasitismo social, digamos assim, né? O parasita, né, se aproxima daquela outra pessoa para travar com ela uma relação e obter dessa relação proveitos pessoais, sem dar nada em troca, né? Apenas sugando daquela pessoa o que ela tem a oferecer, né? Aproveitando-se da ingenuidade daquela pessoa, da boa vontade daquela pessoa, da generosidade daquela pessoa para obter proveito. Então há vários casos que eu poderia citar. Por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, poderia citar a relação do Brás Cubas com a Marcela. Ele, aos 17 anos, ainda um jovem que pouco sabia da vida, que conhece a Marcela, levada pelo seu tio, né? Levado pelo seu tio à casa da Marcela. A Marcela, na verdade, é uma cortesã, uma meretriz, né? Só que ele não compreende isso e ele acha que Marcela está apaixonada por ele.
Então ele passa a frequentar a casa de Marcela, mantém uma relação com ela durante alguns meses, até que o pai dele descobre, devido à quantidade de dinheiro que ele gastou, né, dando presentes para Marcela. Né? Tem até uma frase em que ele diz: Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Faz até uma relação aí do tempo com a quantidade de dinheiro que ele gastou com ela. E que o pai dele, quando soube disso, ficou muito chateado e resolveu mandá-lo para a Itália para estudar, né, para ficar longe dessa vida irresponsável que ele estava tendo aqui no Brasil, né, em que ele estava dilapidando os bens, o dinheiro do pai dele com farras, com mulheres. Um outro exemplo que eu posso citar é do livro Dom Casmurro, né, que é o José Dias, um personagem que é um agregado da família do Bentinho, que é um dos protagonistas. É alguém que chega à família fingindo ser médico, né? Ele na verdade não era médico coisa nenhuma, ele conhecia alguns medicamentos que curavam algumas doenças, e aí ele se apresenta como médico, até que numa situação mais séria, em que realmente precisava de conhecimento médico, as pessoas recorrem a ele e ele acaba confessando que não é médico. Só que ele já estava há muito tempo vivendo com a família, né? Ali a família achava interessante ter aquele agregado ali que era médico e que em qualquer situação poderia ajudar. E aí a família acaba criando uma afeição por ele e ele vira praticamente um membro da família, né? Um apêndice ali, um adendo que faz parte da família, mas não é realmente da família. E esse agregado ele vive como um parasita, ele não trabalha, né? Ele não contribui financeiramente para a família. E o Machado de Assis, de uma maneira muito sutil, ele nos deixa perceber que o agregado tinha esperanças de conseguir alguma coisa da herança quando Dona Glória, a mãe do Bentinho, né, a dona da casa, falecesse. Por isso que ele tenta impedir que o Bentinho namore e posteriormente se case com a Capitu, e tenta convencer a mãe a colocar logo o Bentinho no seminário, porque isso seria uma forma de garantir que a família não iria aumentar e, portanto, as chances de ele ter uma herança ou uma parte da herança seriam maiores. O livro Quincas Borba não é diferente. O livro Quincas Borba mostra alguém que recebe uma herança, inclusive o processo para receber essa herança já mostra um certo interesse, né? Eu vou falar um pouco mais detidamente disso quando for falar de cada personagem, né? Então essa pessoa recebe uma herança, sai da cidade humilde em que morava para a corte, para o Rio de Janeiro, e em torno dele começam a surgir várias pessoas que, por perceberem que ele é um homem muito rico, porém muito ingênuo, essas pessoas começam a se aproximar dele e começam a se aproveitar dessa ingenuidade, certo? De diversas maneiras, né? Um fica sócio dele numa empresa, outro fica sócio dele num jornal, outros vão comer, jantar todo dia na casa dele de graça, né? E essa pessoa não percebe, né? Porque é muito paparicado, é muito bajulado, uma bajulação falsa, né? Uma bajulação somente para iludir esse pobre personagem, que é o Rubião, né, para que ele não perceba que, na verdade, está sendo explorado. Esse é um outro tema frequente que mostra como a sociedade é hipócrita, é falsa, como as pessoas, muitas pessoas, né, não se generaliza, né, mas como muitas pessoas são falsas e se aproximam das outras por puro interesse. Observe esse trecho do capítulo 21, que mostra já de maneira bem sutil o interesse do personagem Cristiano Palha, né, quando ele conhece em uma viagem de trem, ele com sua esposa, conhece o Rubião e descobre que o Rubião é herdeiro de uma grande fortuna, além também de perceber que o Rubião é um homem ingênuo, né, provinciano que vem de uma pequena cidade do interior, querendo morar no Rio de Janeiro. Então, ao perceber isso, o Cristiano vê aí a possibilidade de se aproveitar desse homem, de colocar as mãos nessa fortuna, ou pelo menos em parte dela, né? Então, o Rubião já havia dito que
pretendia ir à Europa. Nesse momento, os olhos do Cristiano brilham, né? Porque ele percebe que esse cara, esse sujeito, tem dinheiro. E aí o Rubião não consegue se conter nessa ânsia de expor a sua felicidade por ter se tornado rico, e aí ele diz, nesse trecho que aí temos, ó: tenho de cuidar de um inventário, murmurou finalmente. O senhor seu pai? Não, um amigo, um grande amigo que se lembrou de fazer-me seu herdeiro universal. Ah, universal. Creia que há amigos neste mundo. Como aquele, poucos. Aquilo era ouro. E que cabeça, que inteligência, que instrução. Viveu doente os últimos tempos, de onde lhe veio alguma impertinência, alguns caprichos. Sabe, não? Rico e doente, sem família, tinha naturalmente exigências. Mas ouro puro, ouro de lei. Aquilo quando estimava, estimava de uma vez. Éramos amigos e não me disse nada. Vai um dia, quando morreu, abriu-se o testamento e achei-me com tudo. É verdade, herdeiro universal. Olhe que não há uma deixa no testamento para outra pessoa. Também não tinha parente. O único parente que teria seria eu, se ele chegasse a casar com uma irmã minha, que morreu, coitada. Fiquei só amigo. Mas ele soube ser amigo, não acha? Seguramente, afirmou o palha. Já os olhos deste não brilhavam, refletiam profundamente. Rubião metera-se por um mato cerrado, onde lhe cantavam todos os passarinhos da fortuna. Regalava-se em falar da herança. Confessou que não sabia ainda a soma total, mas podia calcular por longe. O melhor é não calcular nada, atalhou o Cristiano. Nunca será menos de 100 contos? Upa! Pois daí para cima, é esperar calado. E outra coisa, creio que não menos de 300. Outra coisa, não repita o seu caso a pessoas estranhas. Agradeço-lhe a confiança que lhe mereci, mas não se exponha ao primeiro encontro. Discrição e caras serviçais nem sempre andam juntas. Essa observação que o Cristiano faz no final desse capítulo parece ser uma observação de quem realmente está querendo proteger, quer ser amigo da pessoa, né? Mas, na verdade, o restante da narrativa vai nos mostrar que há a preocupação de que outra pessoa não saiba dessa mina de ouro, dessa possibilidade de se apropriar desse dinheiro de um homem ingênuo. Apenas ele. É como se ele tivesse descoberto a mina de ouro e não quer que ninguém mais saiba para que ele seja o único a conseguir explorar, a conseguir se dar bem às custas do Rubião. Merece destaque ainda na literatura machadiana a maneira como ele representa a mulher, né? Porque o realismo, enquanto escola literária, costumava retratar a mulher como um ser ingênuo, como um ser que ainda estava preso ao estilo de vida, ou pelo menos ao tipo de sonho, de desejo, de existência romântico. Então a mulher seria aquele ser sonhador que cria fantasias amorosas e por isso é facilmente iludida por um homem esperto, mal intencionado, um conquistador barato, que a leva à decadência. De um modo geral, é assim que os realistas retratam a figura feminina. Tanto os europeus como os realistas naturalistas brasileiros. Machado de Assis aborda de uma forma diferente. A figura feminina na obra de Machado de Assis muitas vezes nos revela uma mulher que tem uma certa perspicácia, uma mulher que sabe como se conduzir diante de um mundo, né, que é dirigido pelos homens, que lhes dá, né, a elas, mulheres, pouco espaço de atuação, poucas possibilidades, mas que mesmo assim algumas delas conseguem usar da sua habilidade para se conduzir, para se portar, para alcançar aquilo que querem, para se desviar de determinados problemas, para, inclusive, às vezes manipular os homens, conduzir os homens sem que esses percebam que estão sendo conduzidos por elas. Então, a mulher, na obra de Machado de Assis, não é um ser tão ingênuo como, de modo geral, os realistas retratam. A mulher não é um ser tão fraco como, de um modo geral, os realistas retratam. Certo? Percebe-se isso, por exemplo, na Capitu, do Dom Casmurro. Percebe-se isso, por exemplo, na Virgília,
do Memórias Póstumas de Brás Cubas, percebe-se isso na Sofia do Quincas Borba, né? Mulheres que demonstram umas mais, outras menos, a Capitu bem mais, pode-se dizer assim, desde a sua adolescência, né? Mas de um modo geral, mulheres que sabem como se portar para driblar determinadas limitações e impossibilidades que esse mundo machista patriarcal lhes impunha. Então a personagem Sofia, assim como a personagem Fernanda também pode ser citada nesse livro, são exemplos disso. Então Machado de Assis tem uma forma diferente, belíssima, riquíssima, sofisticadíssima de representar a figura feminina em suas obras. Podemos falar também da maneira irônica como Machado de Assis enxerga a realidade, né? E essa ironia às vezes está em frases que ele coloca no texto, né? Em determinados episódios, né? Uma certa ambiguidade com a qual ele retrata certos fatos. É uma sutileza que traz assim, um humor muito sofisticado, muito sutil. E, na verdade, a gente diz humor, mas às vezes, em alguns casos, são situações que são, na verdade, dramáticas, são tristes, e que são colocadas de uma forma irônica, que aí lembra muito, por exemplo, a grande obra Dom Quixote, né? Que também retrata o tema da loucura, né? E que mostra episódios em que o personagem se envolve em trapalhadas, em busca de um ideal, e que são cenas que são ambíguas, porque você pode enxergá-las pela ótica do riso, do engraçado, mas também pela ótica do trágico, né? Como algo para se chorar e não para rir. Machado de Assis, então, tem essa ambiguidade de mostrar certos fatos. Em alguns deles, essa ambiguidade entre o riso, o engraçado e o triste, né? O dramático. Então, vamos ver aqui um exemplo. Quando o Brás Cubas, no início do livro, porque ele começa falando da sua morte, né? É um defunto autor que começa narrando a sua morte. Quando ele vai narrar o seu velório, ele diz que um grande amigo, né? Fez um discurso em que elogia, exalta as qualidades morais do Brás Cubas, e estava chovendo, uma chuva fina, e esse amigo disse que a natureza estava chorando a perda daquela pessoa, que era o Brás Cubas. Né? Então ele elogia esse amigo, diz que foi um belo discurso, que ele era um grande amigo, e que não se arrepende das apólices que deixou para ele. Então aí ele está sendo irônico. Porque, na verdade, ele está dizendo indiretamente que esse amigo não era grande amigo coisa nenhuma. Era mais um desses aproveitadores, né, que recebeu uma herança, né, as apólices, e que para justificar isso, para não ficar tão feio na frente dos outros, acaba fazendo esse discurso lá de última hora para se apresentar como alguém merecedor dessa herança. Então tem vários exemplos disso. Tem no livro no conto O Alienista, ele usa a mesma frase, ou o mesmo pedaço de frase, né? Uma vez dita pela esposa do Simão Bacamarte e outra vez dita pelo próprio Simão Bacamarte. A primeira vez é quando ela está lamentando o fato de que o marido não dá mais atenção a ela, só quer saber de tratar desses loucos, só quer saber da Casa Verde, né? Onde ele está internando os loucos, fazendo os estudos dele sobre a loucura e tal. Então tem um momento em que ela diz: quem diria que meia dúzia de fanáticos... E ela não completa a frase, né? Como se ela quisesse dizer: quem diria que meia dúzia de fanáticos fosse deixar você tão dedicado assim, esquecendo da própria esposa, né? Ela não completa a frase. Aí em um outro momento, ele, para ficar mais à vontade, para se dedicar à sua obra, à sua causa, né? Cuidar dos loucos, ele sugere à esposa que vá para o Rio de Janeiro, para a corte. Saia da cidadezinha de Itaguaí e vá passar um tempo na corte. Conhecer, né? Viver naquele luxo um pouquinho, né? Passear, espairecer. Ela acha aquilo maravilhoso, porque era um luxo.
viajar para o Rio de Janeiro. Mas ela diz que é muito caro, não teria dinheiro, como pagar as despesas, a hospedagem. Então ele a leva num local e mostra uma quantidade de dinheiro enorme que ele havia ganho, né, havia ganhado com a Casa Verde, com a hospedagem, porque as hospedagens eram, é, as despesas eram pagas lá de cada doente de quem ele cuidava. Então, quando a mulher se espanta em ver aquela quantidade de dinheiro, ele diz o mesmo pedaço de frase para ela. Quem diria que meia dúzia de lunáticos, ou seja, quem diria que meia dúzia de lunáticos me daria essa fortuna toda? Então aí é uma ironia, né? A mesma frase sendo dita em dois momentos diferentes, por duas pessoas diferentes e por dois motivos completamente diferentes, né? Os lunáticos que antes eram aquilo que causava raiva à esposa, agora estavam dando a ela aquela alegria por ter o dinheiro para poder fazer a viagem. E você vai ter isso também no livro Quincas Borba, né? Essa ironia. E no caso, a ironia que aí, como eu disse, parece mais com a questão do Don Quixote, né? A ironia que ao mesmo tempo é o que dá para rir e o que dá para chorar. O personagem principal herda de um louco uma fortuna e um cachorro, porque o cachorro é a condição para que ele seja dono da fortuna. Fica rico, é explorado por uma série de pessoas, né? Começa a fazer relações com pessoas que na verdade só querem se aproveitar dele. E no final do livro ele está louco, sem nada, na miséria, a única coisa que lhe sobrou foi o cachorro. Então, na verdade, a gente pode até dizer que ele herdou não só a fortuna e o cachorro, ele herdou a fortuna, o cachorro e a loucura, né? E só os dois últimos é que permaneceram com ele no final. Então é uma coisa irônica. Como também é irônico, por exemplo, o fato de que ele, em determinado momento da história, salva a vida de um menino, uma criancinha, que quase era atropelada por uma carruagem. Então ele se joga na frente, ele vê a carruagem se aproximando e o menino ali em pé na rua, né? A família do menino, a mãe vê aquela cena e sabe que não vai ter como salvar o filho e ele que está perto pula na frente, heroicamente, agarra o menino e livra o menino da morte. E alguns capítulos depois, quando ele está louco, conversando sozinho, andando pelas ruas e falando sozinho como se estivesse conversando com alguém, as pessoas começam a zombar dele, chamar ele de Gira. O Gira seria o louco, o doido, né? E entre essas pessoas que estavam avacalhando com ele, uma delas que faz isso com mais fervor, com mais intensidade, é justamente o menino cuja vida ele salvou, né? Então é uma ironia. Aquele menino de quem ele salvou a vida, que deveria ser grato a ele para o resto da vida, estava lá na frente zombando da loucura dele, né? Então é uma forma irônica de enxergar a realidade.